São 3 da manhã. Você está deitada no escuro, segurando o celular como se ele fosse um salva-vidas no meio do oceano. O nome dele pulsa na sua mente. Suas mãos tremem. Você sabe que não deveria mandar mensagem. Você sabe que foi você quem terminou. Você sabe, racionalmente, que aquela relação era um campo minado emocional. Mas existe algo mais forte do que a sua razão neste momento. Algo visceral. Algo que faz seu estômago revirar e sua garganta apertar. Você não está sentindo saudade. Você está em crise de abstinência. E ninguém te preparou para isso. Ninguém te disse que deixar um relacionamento tóxico seria tão doloroso quanto a própria relação. Ninguém explicou que seu corpo reagiria como se estivesse em falta de uma substância química essencial. Você se sente fraca, patética, incapaz. Afinal, você deveria estar aliviada, não é? Você deveria estar celebrando sua liberdade. Mas ao invés disso, você está aqui, no meio da madrugada, lutando contra um impulso que parece maior do que você. Deixe eu te contar o que está realmente acontecendo neste momento. O que você sente não tem nada a ver com amor. Tem a ver com circuitos neurais que foram treinados durante meses, talvez anos, para associar essa pessoa a picos de dopamina, adrenalina e cortisol. Seu cérebro não diferencia emocionalmente uma montanha-russa química de um relacionamento saudável. Ele só sabe que existia intensidade. E agora que a intensidade acabou, ele implora por mais uma dose. Você não é fraca. Você está, literalmente, passando por uma síndrome de abstinência comparável à de dependentes químicos. E hoje, eu vou te mostrar por que isso acontece, o que está operando nas camadas invisíveis da sua psique e, principalmente, como atravessar esse deserto sem sucumbir à miragem de que voltar seria a solução. Existe um termo na neurociência chamado recompensa intermitente. E ele explica perfeitamente por que relacionamentos tóxicos são tão difíceis de abandonar. Imagine que você está treinando um animal. Se você der comida toda vez que ele faz algo, ele aprende rapidamente. Mas se você der comida apenas às vezes, de forma imprevisível, ele fica obcecado. Ele repete o comportamento infinitamente, na esperança de conseguir a recompensa novamente. Seu cérebro funciona da mesma forma. Quando alguém te trata bem constantemente, você se sente segura, mas não necessariamente viciada. Quando alguém te trata bem apenas às vezes, depois de te ignorar, depois de te magoar, depois de te fazer sentir insignificante, seu sistema límbico entra em um estado de alerta máximo. Você não consegue prever quando virá o próximo momento de afeto, e isso te mantém presa em um ciclo de busca desesperada. Aqueles momentos em que ele finalmente te abraçava depois de dias frios. Aquelas vezes em que ele dizia exatamente o que você precisava ouvir, logo após te fazer chorar. Aquelas reconciliações intensas após brigas devastadoras. Cada um desses momentos liberava uma onda de dopamina no seu cérebro tão poderosa quanto a provocada por substâncias químicas. E seu corpo começou a associar aquela pessoa à única fonte de alívio emocional. Agora você entende por que a abstinência é tão brutal? Não é só a ausência dele. É a ausência do padrão químico ao qual seu cérebro se acostumou. É a ausência dos picos de euforia que vinham logo após os vales de desespero. Seu corpo não sabe como funcionar em terreno plano. Ele foi condicionado a viver na montanha-russa. E existe uma camada ainda mais profunda. Carl Jung dizia que nós não escolhemos nossos parceiros por acaso. Escolhemos pessoas que reativam feridas emocionais não resolvidas da nossa infância. Ele chamava isso de encontro com a sombra, aquela parte rejeitada de nós mesmos que busca cura através da repetição de padrões familiares. Se você cresceu em um ambiente onde amor era condicional, onde você precisava performar para ser vista, onde afeto vinha misturado com crítica, seu inconsciente aprendeu que amor é isso. Amor é esforço. Amor é provar seu valor. Amor é ganhar, dia após dia, o direito de ser amada. E quando você encontra alguém que te trata exatamente assim, uma parte antiga de você reconhece aquele padrão como lar. Não é um lar seguro. É um lar familiar. E seu inconsciente não diferencia os dois. Para a criança interna que ainda vive em você, aquele relacionamento tóxico era a tentativa de finalmente consertar o que não foi consertado na origem.
Era a chance de provar que, desta vez, você seria amável o suficiente, merecedora o suficiente. Suficiente. Mas você nunca seria suficiente. Não porque você é insuficiente, mas porque a ferida não estava em você. Estava nele. E antes disso, estava na dinâmica emocional que te formou. Você estava tentando curar no presente uma dor que pertence ao passado. E isso é impossível. A única cura possível é interna. Então, o que acontece quando você finalmente corta o vínculo? Seu inconsciente entra em pânico. Porque para aquela parte profunda de você, terminar não é apenas perder uma pessoa. É desistir da última chance de consertar a ferida original. É admitir que você não vai conseguir transformar amor condicional em amor incondicional através da persistência. E o corpo reage. Ansiedade, insônia, falta de apetite ou compulsão alimentar, dificuldade de concentração, pensamentos intrusivos sobre a pessoa, impulsos de verificar redes sociais, vontade de criar desculpas para entrar em contato. Não é dramatização, são sintomas reais de um sistema nervoso em colapso. A neurociência mostra que o cérebro de alguém passando por um rompimento tóxico exibe atividade similar ao cérebro de alguém em abstinência de cocaína. As mesmas áreas associadas a desejo, recompensa e dor física se acendem. Você não está sendo dramática. Você está experimentando dor real. Porque para o cérebro, dor social e dor física são processadas nos mesmos circuitos neurais. E aqui está o perigo. Neste estado de vulnerabilidade extrema, você começa a negociar consigo mesma. Talvez eu tenha sido dura demais. Talvez ele mude. Talvez eu devesse dar mais uma chance. Talvez o problema seja eu. Essas não são conclusões racionais. São estratégias de sobrevivência de um cérebro em crise, tentando encontrar qualquer caminho de volta para a fonte de dopamina. Mas voltar não alivia a abstinência. Voltar só reinicia o ciclo, porque o padrão tóxico continua intacto. As feridas continuam abertas. E agora você adicionou mais uma camada. A confirmação interna de que você é incapaz de se proteger. De que seus limites não importam. De que você vai sempre sucumbir à necessidade de aprovação externa. Se neste momento você reconhece o mecanismo que te mantinha presa, se você finalmente entende que o que você chamava de amor era na verdade uma programação inconsciente buscando cura no lugar errado, eu preciso que você faça algo por você mesma. Nos comentários, escreva apenas: eu escolho atravessar. Não é uma promessa para mim. É uma declaração para o seu inconsciente. É você dizendo: eu vejo o padrão, eu reconheço a dor, e eu escolho não fugir dela. Eu escolho atravessar o deserto da abstinência até chegar do outro lado, onde existe uma versão de mim que não precisa de intensidade tóxica para se sentir viva. Porque aqui é onde sua transformação real começa. Não quando você entende intelectualmente, mas quando você assume publicamente que está disposta a sentir a dor de crescer ao invés de repetir a dor de permanecer presa. E se você escrever isso, você se torna parte de algo maior. Você se junta a milhares de pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho interno, recusando-se a aceitar migalhas disfarçadas de amor, reconstruindo identidades que não dependem de validação externa. Esta é a comunidade dos que escolheram a si mesmos, e você acabou de se tornar membro. Agora vamos ao como. Porque entender o mecanismo é essencial, mas você precisa de ferramentas práticas para navegar os próximos dias, semanas, meses. A abstinência emocional não desaparece da noite para o dia. Ela diminui gradualmente, em ondas, e você precisa saber o que fazer quando cada onda chegar. Primeira ferramenta. Reconheça o impulso sem obedecer a ele. Quando a vontade de entrar em contato surgir, não lute contra ela. Não tente suprimi-la. Simplesmente observe. Diga para si mesma: eu estou sentindo um impulso forte de mandar mensagem para ele. Este é o meu cérebro em abstinência, pedindo uma dose de dopamina. Eu reconheço isso. Eu valido isso. E eu escolho não agir baseada nisso. Esse processo se chama observação consciente. Você cria um espaço entre o impulso e a ação. E nesse espaço,
Sua parte racional pode intervir, não para julgar, não para reprimir, mas para lembrar você de por que você saiu. Para te reconectar com a verdade que você esquece quando está em crise. Aquela relação não era amor. Era um campo de batalha onde você sempre perdia. Anote os impulsos. Escreva o que você está sentindo. São 23h47. Sinto vontade de ligar. Meu estômago está apertado. Minhas mãos tremem. Mas eu sei que se eu ligar, amanhã vou me odiar. Externalizar o impulso diminui o poder dele. Transformar sensação em linguagem ativa áreas do córtex pré-frontal, que é justamente a região responsável por controle de impulso. Segunda ferramenta. Entenda que recaídas fazem parte do processo. Se você mandar mensagem, se você voltar, se você ceder. Isso não significa que você falhou. Significa que você é humana e que a abstinência é um processo não linear. A neuroplasticidade, capacidade do cérebro de criar novos caminhos neurais, leva tempo. Você está literalmente reconstruindo circuitos. E isso não acontece em uma decisão única. Acontece em 1000 pequenas decisões diárias. A diferença entre recaída e fracasso é a consciência. Se você volta inconsciente, repetindo o padrão automaticamente, você está presa. Se você volta consciente, observa o que te levou de volta, aprende sobre seus gatilhos e usa isso como informação para a próxima vez, você está evoluindo. Cada recaída consciente é um passo mais próximo da liberdade definitiva. Mas entenda, quanto mais você voltar, mais você reforça o caminho neural antigo. Cada contato é como regar uma planta que você está tentando matar. Então, seja gentil consigo mesma quando errar, mas seja também honesta sobre o custo de continuar errando. Terceira ferramenta. Substitua a fonte de dopamina. Seu cérebro precisa de dopamina. Ele não vai parar de pedir só porque você decidiu racionalmente que a fonte anterior era tóxica. Então você precisa oferecer alternativas saudáveis. Exercício físico intenso. Projetos criativos. Aprendizados novos. Conexões sociais genuínas. Qualquer atividade que te coloque em estado de flow. Aquele estado de concentração profunda onde você perde a noção do tempo. Não estou falando de distrações superficiais. Estou falando de construir uma vida tão rica, tão cheia de propósito e prazer genuíno, que aos poucos seu cérebro entende que existem outras fontes de satisfação, melhores fontes, mais sustentáveis, que não vêm com o preço emocional que aquela relação cobrava. Isso parece simples, mas é revolucionário. Porque você não está apenas esquecendo alguém. Você está reconfigurando sua relação com prazer. Você está ensinando sua psique que vida boa não precisa ser intensa para ser valiosa. Que segurança não é sinônimo de tédio. Que você pode se sentir viva sem estar em perigo emocional constante. Quarta ferramenta. Trabalhe a criança interna. Lembra que eu disse que o inconsciente está tentando curar feridas antigas? Então você precisa dialogar diretamente com essa parte de você. Feche os olhos. Imagine a versão de você aos 7 e 8 anos. O que aquela criança precisava ouvir e nunca ouviu. O que ela acreditava sobre si mesma que não era verdade. Fale com ela. Você não precisa conquistar amor. Você já é amável, exatamente como é. Você não precisa ser perfeita para ser merecedora de cuidado. Você não precisa se sacrificar para ter valor. Eu estou aqui agora, e eu vou te proteger. Eu vou te dar o que eles não souberam dar. Isso não é exercício de autoajuda rasa, é reparentalização. Você está se tornando para si mesma a figura de apego segura que você não teve completamente. E quando você faz isso de forma consistente, a necessidade de buscar validação externa diminui. Porque você se torna sua própria fonte de segurança emocional. Quinta ferramenta. Corte o contato. Sem exceções. Toda vez que você vê o rosto dele, ouve a voz dele, lê mensagens antigas, você reativa os circuitos neurais da dependência. É como um dependente químico que decide parar de usar drogas, mas continua frequentando a boca de fumo. Impossível. Bloqueie. Apague conversas. Remova fotos. Evite lugares onde vocês costumavam ir. Parece radical? É radical.
Porque você está em uma batalha contra padrões que querem te manter presa. E essa batalha exige medidas extremas. Mas e se ele precisar de mim? Ele é adulto. Ele vai encontrar recursos. Mas e se for uma emergência? Emergências existem. E ele tem outras pessoas. Mas e se ele mudar? Se ele mudar de verdade, isso vai levar anos. E você não pode ser refém de um talvez que provavelmente nunca vai se concretizar. Você precisa de tempo e espaço para desintoxicar. E isso não é negociável. 6 meses, no mínimo. Sem contato nenhum. E quando esses 6 meses passarem, você vai perceber que não quer mais voltar. Porque você vai ter encontrado algo muito melhor. Você mesma. Agora eu preciso ser brutalmente honesta contigo. Existe um caminho onde você ignora tudo o que eu disse aqui. Você racionaliza. Você minimiza. Você acredita na versão dele da história. Você volta. E talvez dessa vez seja diferente por algumas semanas. Talvez até por alguns meses. Mas os padrões profundos não mudam sem trabalho terapêutico sério, consistente, de longo prazo. E a probabilidade de que ele esteja fazendo esse trabalho é estatisticamente pequena. Então, o mais provável é que, em algum momento, o ciclo recomeça. A frieza, as críticas, a invalidação, a montanha-russa. E desta vez vai ser pior, porque você vai carregar mais uma camada de auto-julgamento. Por que eu voltei? Por que eu não escutei os sinais? Por que eu sou tão fraca? E essa culpa vai corroer ainda mais a autoestima que já estava fragilizada. Você vai se sentir ainda mais presa. Porque agora você não acredita mais na sua capacidade de se proteger. Então você vai voltar de novo. E de novo. Até que um dia, você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Você se tornou uma sombra de quem você era. Sua energia vital está drenada. Seus sonhos estão esquecidos. Sua identidade inteira está construída ao redor de fazer esse relacionamento funcionar. E você percebe, tarde demais, que não existe mais um você separado dele. Isso não é exagero. É o destino real de quem não consegue romper o ciclo. Eu já vi mulheres brilhantes, inteligentes, talentosas, se tornarem cascas vazias porque escolheram acreditar na versão romantizada de um relacionamento que as estava matando por dentro. E eu não quero que isso seja você. Mas existe outro caminho. O caminho onde você honra a dor da abstinência. Onde você atravessa o deserto sem ceder à miragem. Onde você acorda todos os dias e escolhe, deliberadamente, a si mesma. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. E no começo, você vai se sentir vazia. Porque você se definiu por tanto tempo através dele, que sem ele, você não sabe quem você é. Mas essa vacuidade não é o fim. É o começo. É o espaço em branco, onde você finalmente pode se redesenhar. Sem os limites impostos por alguém que nunca te viu completamente. Aos poucos, coisas que você havia esquecido começam a voltar. Aquele hobby que você amava. Aqueles amigos que você negligenciou. Aqueles sonhos que você adiou. Você percebe que existe uma vida inteira esperando por você do outro lado da dependência emocional. Uma vida onde você não precisa se diminuir para caber no amor de ninguém. E um dia, meses depois do rompimento, você vai acordar e perceber que passou o dia inteiro sem pensar nele. Sem checar o celular obsessivamente. Sem sentir aquele aperto no peito. E você vai entender que não é porque você esqueceu. É porque você se lembrou. Você se lembrou de quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de dependência emocional. Essa é a verdadeira reconquista. Não reconquistar ele. Reconquistar você. E quando você se reconquista, você percebe que nunca mais vai aceitar menos do que amor real. Amor que não machuca. Amor que não condiciona. Amor que não exige que você abandone pedaços de si mesma para ser merecedora. Então a pergunta que você precisa responder agora não é: eu consigo viver sem ele? A pergunta é: eu consigo viver sem mim por mais um dia? Se você chegou até aqui,
é porque algo dentro de você reconhece que merece mais, que está cansada de viver na montanha-russa, que quer encontrar o caminho de volta para si mesma. E isso é um ato de coragem que poucos têm. Este canal existe para pessoas como você. Pessoas que não querem conselhos superficiais, que não acreditam em fórmulas mágicas, que entendem que transformação real exige olhar para as partes de nós mesmos que dói olhar, e que estão dispostas a fazer esse trabalho, não porque é fácil, mas porque é necessário. Se você quer continuar recebendo essa profundidade, se inscreva agora, porque os próximos vídeos vão continuar desvendando os mecanismos invisíveis que governam seus relacionamentos, sua autoestima, sua comunicação. E cada um deles é uma ferramenta a mais na sua jornada de libertação. Não é sobre quantidade de conteúdo, é sobre qualidade de consciência. E quando você se inscreve, você está dizendo para você mesma: eu priorizo o meu crescimento interno. Eu invisto na minha cura. Eu mereço conteúdo que me trata como inteligente, profunda, capaz de compreender a complexidade da psique humana. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Porque cada vídeo é parte de um mapa maior, o mapa da sua reconquista emocional. Agora, se você quer ir além, se você quer acesso aos bastidores dessa transformação, se você quer vídeos exclusivos onde eu aprofundo ainda mais nos arquétipos que governam relacionamentos, nas dinâmicas da sombra, nas ferramentas avançadas de autorregulação emocional, você precisa se tornar membro deste canal. Ser membro não é apenas apoiar financeiramente. É entrar para uma comunidade de pessoas sérias sobre autoconhecimento. É ter acesso a conteúdo que não posso disponibilizar publicamente porque é denso demais, específico demais, transformador demais. Todo mês, membros recebem pelo menos 4 vídeos exclusivos, lives privadas, sessões de perguntas e respostas, acesso a uma biblioteca de exercícios de reparentalização, comunicação consciente, trabalho de sombra. E, principalmente, a sensação de pertencimento a um espaço onde vulnerabilidade é força, não fraqueza. O valor do membro é simbólico perto da quantidade de terapia que você economiza quando entende profundamente como sua psique funciona. Quando você aprende a se ler antes que os padrões destrutivos se instalem. Quando você desenvolve a capacidade de se autorregular emocionalmente sem depender de ninguém. Então, se você está pronta para assumir de verdade o compromisso com sua evolução interna, clique em Seja Membro. Você não vai se arrepender. Você só vai se arrepender de não ter feito isso antes. E, finalmente, se você quer um protocolo completo, passo a passo, para atravessar não apenas a abstinência, mas para reconstruir completamente seu sistema de relacionamento, eu criei algo específico para você, o e-book Saia do Ciclo Tóxico. Este não é um livrinho de frases motivacionais, é um manual técnico de desprogramação emocional. São 120 páginas que te guiam através de o mapeamento completo dos seus padrões de relacionamento e de onde eles vieram. Exercícios diários de reparentalização para curar a ferida da criança interna. Protocolos de gerenciamento de crise para momentos de impulso de contato. Técnicas de ressignificação de memórias para desassociar a pessoa da sensação de lar. Estratégias de construção de identidade independente da validação externa. Um plano de 90 dias para completa desintoxicação emocional. E o mais importante, checklists de autoavaliação para você medir seu progresso semanalmente e identificar quando está regredindo antes que a recaída aconteça. Este e-book é o resultado de anos estudando neurociência afetiva, psicologia profunda, teorias de apego. É tudo o que eu gostaria que alguém tivesse me entregue quando eu estava passando pelo que você está passando agora. E eu estou colocando isso na sua mão por um valor que qualquer pessoa séria sobre sua cura consegue investir. O link está na descrição e vem com garantia de 7 dias. Se você ler, aplicar e sentir que não te serviu, eu devolvo seu dinheiro sem perguntas, porque eu confio na qualidade do que produzi. E eu confio que quem realmente quer mudar vai reconhecer o valor. Mas entenda, este e-book não vai fazer o trabalho por você. Ele vai te dar o mapa. Você ainda precisa caminhar. Você ainda precisa fazer as escolhas difíceis. Você ainda precisa atravessar a dor, mas você vai atravessar com clareza, com ferramentas,
com um sistema que funciona, então não deixe para depois. Porque depois é a linguagem da resistência. Depois é como a parte de você que tem medo da mudança te mantém presa. Compre agora. Comece hoje mesmo a reconstruir uma vida onde você não precisa de intensidade tóxica para se sentir viva. Você merece relacionamentos saudáveis. Você merece amor que não dói. Mas antes de tudo, você merece se amar o suficiente para não aceitar menos do que isso. O link está na descrição. E do outro lado dele está a versão de você que já atravessou o deserto e encontrou a liberdade.